segurança depois de localizar os pertences, né, da vítima. Na realidade, a Polícia Militar foi acionada e essa solicitante relatou que um motorista de um aplicativo havia desaparecido, né, desde o dia 25, segunda-feira. A PM, de posse dessas informações, já estava realizando algumas diligências visando localizar esse indivíduo, né, esse desaparecido, quando por volta de 12 horas e 45 minutos, exatamente às 12 horas e 45 minutos, a Polícia Militar foi informada de que um indivíduo havia sido avistado ali próximo à Praça do Cruzeiro, no veículo em que essa vítima estava no momento em que desapareceu. A Polícia Militar compareceu a esse local e abordou esse indivíduo. Esse indivíduo ele apresentava um grande corte na mão esquerda e alguns arranhões. Em um primeiro momento ele alegou que os arranhões eram provenientes de uma briga entre ele e a esposa e que o corte era devido a ele ter pulado um muro com um caco de vidro e ter cortado. Aquilo, obviamente, não convenceu a guarnição PM. Quando fomos verificar o veículo, a gente deparou com várias manchas de sangue e várias roupas também sujas de sangue. O carro estava com bastante sangue, vestígios de sangue. A gente acionou a perícia técnica compareceu no local. Conversando com esse abordado relatou que ele estaria naquele local com mais outros 2 indivíduos. Porém, esses 2 indivíduos teriam saído daquele local e ido a um supermercado. Segundo eles teriam vindo de Lagamar naquele veículo, os 3 indivíduos, com um motorista de aplicativo, porém não soube explicar onde estava esse motorista de aplicativo. Naquele momento ele não soube explicar. Realizamos algumas diligências e na Praça do Cruzeiro nós abordamos outros 5 indivíduos, né? 2 adolescentes e mais 3 indivíduos lá. Um deles é o que aquele primeiro abordado havia denunciado que havia chegado com ele de Lagamar. Retornando a conversa com esse primeiro indivíduo, ele confessou que eles teriam praticado, na linguagem deles, o homicídio em desfavor desse motorista de aplicativo e que eles, 3 envolvidos, teriam ocultado o corpo dessa vítima na zona rural, próxima à BR-354, sentido Lagoa Formosa. A Polícia Militar compareceu a esse local, onde realmente encontrou o corpo conforme ele havia dito. A perícia técnica também compareceu àquele local. Posteriormente, esse indivíduo nos relatou que o homicídio teria ocorrido, o homicídio que depois a gente constatou aos olhos da PM, configurou um latrocínio, teria ocorrido nas chácaras Pôr do Sol. A Polícia Militar compareceu àquele local indicado pelo abordado, onde, após alguns rastreamentos, encontrou a faca que, segundo esse abordado, teria sido utilizada por um dos autores para esfaquear a vítima e, posteriormente, ele a teria jogado, arremessado fora. Também localizamos lá próximo a esse local, ainda hoje, né, 2 dias após o fato, alguns documentos com nomes da vítima, com nome da vítima, chave do veículo, carteira de trabalho, além de outros materiais, né? O perito também compareceu a esse local e realizou os trabalhos. Tudo indica que ele foi morto na segunda, então, quando foi fazer aquela corrida para a UPA? Isso. Segundo versões deles ali, eles divergem em alguns pequenos momentos, mas em síntese, o que a gente apurou foi o seguinte: esses 3 indivíduos estavam em uma escadaria ali próximo ao bairro Céu Azul, e esse motorista teria enviado, segundo alegações de um deles, teria enviado uma mensagem para eles relatando que estava vindo de Belo Horizonte com algumas prostitutas. Ocasião em que eles retornaram a mensagem pedindo para que eles trouxessem drogas para ele naquele local. Esse cidadão teria chegado ao local com a mencionada droga. Ocasião em que um deles teria dito para eles
todos eles, os 4, comparecerem à casa de um primo de um dos autores na chácara Pôr do Sol. Porém, pelo que constatou, não existe o mencionado primo, uma vez que o próprio motorista teria circulado por bastante tempo na chácara Pôr do Sol e em dado momento, um dos autores, já com o canivete em mãos, teria ameaçado já ido em direção à vítima para lhe desferir um golpe de canivete, ocasião em que um dos indivíduos teria tentado barrá-lo com a mão e levou o corte na mão, esse grande corte que é o cidadão abordado aqui em Patos. Eles mentiram, tenente, então? Como? Eles mentiram? Essa história das prostitutas, da droga, isso é invenção, isso é mentira? Não, segundo eles, esse cidadão realmente trouxe drogas. Eles o mataram para subtrair a droga. Depois dele morto, eles teriam colocado o corpo no porta-malas do veículo, ido até a UPA com esse indivíduo no porta-malas do veículo para atendimento do indivíduo que teria levado o corte na mão. Aí ele já estava morto? Aí a vítima estava morta e foram fazer atendimento do autor que estava com um corte na mão. Essa morte aconteceu como? Essa morte desse indivíduo aí foi através, o perito constatou ali 6 perfurações no corpo da vítima, né? E ela teria realmente morrido, possivelmente no local, ou seja, na chácara Pôr do Sol, e colocada no porta-malas, e dali eles a conduziram e levaram até essa zona rural que, conforme eu expliquei. Isso aí, para a gente, ao ver da PM, a partir do momento em que eles mataram a vítima com o intento de subtrair essa droga e também subtraíram relógio da vítima, celular, o veículo, né? Aí para a gente já configurou o latrocínio, a ocultação do cadáver, né? Deixou a família desesperada procurando a vítima até hoje, e a associação criminosa, sobretudo para aquelas pessoas que não participaram diretamente do crime, que foram abordadas na praça, mas que de uma certa forma ou outra sabiam do crime e comungavam daquela informação e não passavam adiante ela, nem podendo ajudar. Quantos presos, afinal, até o momento? São quantos presos e desses presos, quantas mulheres? A gente acabou de encerrar o REDS agora, né? Encerramos o REDS agora, no total de 7 presos. 2 adolescentes, né? O resto homens aí. Desses 7 aí são 3 menores, incluindo as 2 adolescentes, e 4 maiores. Tenente, só para a gente entender melhor, eles disseram o que aconteceu ali, por que eles decidiram matar, tendo em vista que o próprio motorista do aplicativo havia convidado eles para participar dessa farrinha lá com as prostitutas. Eles informaram o que aconteceu, aonde que ocorreu a desavença que terminou na morte? Excelente pergunta, Maurício, porque, segundo informações deles, esse motorista de aplicativo tinha uma dívida com um desses autores no valor de R$2.000. E esse autor já estava planejando matar essa vítima há algum tempo. Porém, ela não o queria fazer sem ter aquele, entre aspas, reembolso do prejuízo dela. Então, quando essa vítima levou a droga, eles encontraram ali o momento oportuno para consumar o seu intento maldoso, né? Vitimarem fatalmente a vítima. Só mais uma pergunta, tenente, tinha um galão de gasolina no porta-malas do carro, né? Eles tinham a intenção de pôr fogo no corpo, de pôr fogo no carro, foi questionada essa questão com eles? Foi sim, segundo informações de um deles, em um momento eles pensaram sim em consumir o corpo através de fogo, né? Queimar, botar fogo no corpo, mas foram desmotivados, eu não sei por quem e por qual motivo, e decidiram em comum acordo levarem o corpo e colocarem ele onde ele foi encontrado. Inclusive foi depois da UPA que eles levaram esse corpo lá para o lado de Lagoa Formosa? Depois da UPA, né? Ou seja, a sequência lógica do fato, eles mataram o cidadão, utilizaram a droga, depois de o matarem, colocaram o corpo no porta-malas e foram até a UPA com esse indivíduo que já estava com esse corte na mão. Obviamente, como eu já disse, as versões não batem 100% umas com as outras. Alguns relatam que foram à UPA e posteriormente voltaram e pegaram o corpo. Mas para a PM, o que ficou constatado, foi relatado todas as versões no BO, obviamente.
Mas pra gente o que aconteceu foi isso aí. A questão deles estarem com o veículo hoje, eles iriam ficar mais tempo com esse veículo? Isso, sim. Um deles lá relatou pra gente que eles foram por várias vezes até a cidade de Lagamar, após o cometimento do crime, né? Ou seja, esse veículo com várias roupas sujas de sangue, o veículo todo ensanguentado também, e mesmo assim eles iam e vinham, né, para outras cidades sem a menor preocupação. Algum deles já tem passagem? Tem,